tem prazo até quinta-feira, né? Para postar, tá? Aí essa da experiência, vocês gravarem, né? Pesquisarem uma experiência que tem a ver com o tema eletromagnetismo, eletricidade, um tema que a gente está trabalhando, né? Então, qual é a proposta? A proposta é que vocês pesquisem e que realizem o experimento, e filmem, né? Filmem vocês realizando o experimento, tá? Mas, assim, ela não é uma tarefa obrigatória, certo? Mas, obviamente, que vai valer nota para aqueles que fizerem, certo? Então, vamos supor, a Luana, eu tenho 4 notas com vocês esse trimestre, 5 notas com vocês esse trimestre, tá? Vamos supor que a Luara, ou a Luana, ou sei lá quem, resolva fazer a experiência. Fez, filmou, mostrou aqui para mim, certo? Ou também, se quiser, pode me mandar por vídeo, tá? Pelo WhatsApp, num videozinho. Aí essa pessoa vai ter o quê? 6 notas, certo? Então, é uma chance a mais no trimestre. É um desafio, vai mostrar interesse, vai mostrar, né, que está pesquisando, tal. Arthur, a nota da prova eu não divulguei ainda, porque ainda falta gente fazer, tá? Mas é o Matheus que falta fazer. Assim que o Matheus fizer a prova, daí eu libero as notas, tá? Matheus, tu já está em condições de fazer a prova? Matheus? Caraca, o computador travou. Sim, eu posso fazer amanhã. Eu combinei com a Cintia de fazer amanhã às 8h30. Ah, tá, tu já combinou com a Cintia, então. Já pegaste a tarefa, já também já estás por dentro da tarefa que tu tem que entregar. Isso, isso. Tá, então tá. Então tá tudo certo contigo, né? Eu só, Eu acho que eu só preciso do capítulo para a prova. para estudar para a Capítulo prova, de... qual era o conteúdo da prova mesmo, gente? Era funções químicas, né? Agora eu vou ter que achar aqui. Hã? Funções químicas inorgânicas é o conteúdo da prova, tá? Mas tem o PowerPoint também, tá, Matheus? Dá uma olhada no PowerPoint também, tá bom? Que tá, Ok. PowerPoint está no Classroom e é o capítulo da funções químicas inorgânicas, tá? Daí faz a prova lá, daí o Matheus fazendo, eu já libero a nota para vocês, tá bom? E daí me enviem a atividade até quinta-feira, né? E quem quiser participar, fazer e pesquisar, tem muita experienciazinha legal e fácil de fazer, que vocês podem fazer e filmar vocês fazendo e tal, né? Vai ajudar a se entregar até o dia 6, entendeu? Se fizer e mandar ou apresentar aqui, pode apresentar aqui também. Até o dia 6, tá? Apresentar que eu digo é apresentar o filme, né? O filme de que vocês fizerem, tá? Ou se quiser fazer aqui, eu também deixo, certo? Fazer aqui durante a aula. Mas tem que ser até o dia 6, porque daí eu tenho condições de colocar essa nota, mais uma nota, né? Para vocês no diário, tá? Para o trimestre, para contar para o trimestre, certo? Para ver se ninguém fica em recuperação nessa turma, né? A prova já está até feita de recuperação, mas eu não quero que ninguém fique. Eu quero que vocês aprendam e passem, né? Então vamos lá. Hoje a gente vai continuar com o tema eletricidade e magnetismo, certo? Gente, não é um tema muito fácil, né? Já deu para ver. Mas o que tem aqui de conteúdo de vocês não é muita coisa. Eu também não vou dar além disso, tá?
porque depois vocês vão ter eletricidade, eu acho que vocês nem têm no primeiro ano do ensino médio, acredito que vocês tenham mais mecânica e acho que é mais mecânica e dinâmica, eu não tenho certeza. Dentro da mecânica, quais são o que vocês estudam, tá? Mas eletricidade, se eu não estou enganada, é segundo ano do ensino médio. Então, não adianta eu encher a cabeça de vocês agora, porque até o segundo ano vocês já vão ter esquecido metade das coisas, né? Então, vamos dar o básico aqui, tá bom? Eletricidade e magnetismo é física ou é química? É Física. física, né? Física. É física, né? Mas como a eletricidade é um fenômeno associado às partículas dos átomos, né? Tem a ver com química também, tá? Tá mais dentro da área da física quântica, né? Que pega muita química, certo? Então vamos lá. Eu vou botar um PowerPoint aqui para. Ah, não posso botar, peraí. Não posso botar porque eu não baixei ele aqui, eu tenho que baixar. Só um minuto. Será que é esse? Esse mesmo. Deixa só, gente, só anotar aqui as câmeras abertas, só para anotar os que estavam, né? Porque agora vocês vão poder fechar para visualizar melhor aqui. Tá, então vamos lá. Cada dia eu apareço com um slide novo, né? Aqui, gente, revisando só um pouquinho, né? A gente sabe que a eletricidade tem a ver com as cargas elétricas, então a gente sabe que as partículas, os prótons, né, têm cargas elétricas positivas, os elétrons negativos, né? Então, corpos neutros e eletricamente carregados. Um corpo neutro é um corpo que tem o mesmo número de carga positiva e negativa, certo? Um corpo carregado, né, é um corpo que tem diferente número de carga positiva e negativa. Então, quando um corpo, tá, tem mais carga positiva ou mais carga negativa, a gente diz que ele está eletricamente carregado, certo? Então, quando um corpo ganha elétron, fica carregado negativamente, né? Quando ele ganha carga negativa, ele vai ficar com mais carga negativa, vai ficar carregado negativamente. Quando ele perde elétron, ele está perdendo carga negativa. Se ele está perdendo carga negativa, ele vai ficar positivamente carregado, tá? Aí tem os processos de eletrização que a gente já viu na outra aula, né? Mas eu só vou dar uma reprisada aqui, certo? São dois processos básicos. A fricção, né? Que ocorre quando há transferência de carga negativa. Porque vocês sabem que quem se movimenta, quem sai, né? São os elétrons, tá? Então, quando os elétrons passam de um corpo para o outro, né? Essa eletrização está se dando por fricção. Quando eu fricciono, por exemplo, a minha caneta, aquela história que eu falei para vocês, que quando era criança eu vivia fazendo aquilo, né? Eu estou eletrizando um corpo, né, por fricção, ou seja, eu estou passando carga negativa para aquele corpo, certo? Eletrização por indução. Aqui eu quero que vocês prestem bem atenção, tá?
Na eletrização por indução, tá? O que significa isso? Significa eu atribuir carga elétrica utilizando um corpo eletrizado, tá? Sem que esses dois corpos estejam em contato. Então, aqui, ó. Deixa eu só pegar um apontadorzinho aqui, ó. Ó, aqui eu tenho o corpo A, e esse corpo A tá neutro, certo? Esse corpo B aqui tá eletricamente carregado, tá? Então, ó, inicialmente a esfera A, né, tá neutra. E a esfera B com carga positiva, carregado positivamente. O corpo eletrizado, esse aqui, gente, ó, recebe o nome de indutor, né? E o corpo neutro de induzido, tá? É o que vai ser induzido, certo? Ó, aí a esfera A, certo? É conectada à Terra. Não, primeiro deixa eu ver aqui, ó. A esfera A é aproximada da esfera B, mas eu aproximo, mas olha aqui, ó, não tem contato. Aí a esfera B se aproximou carregada positivamente, certo? O que ela vai fazer? Se ela é positiva, certo? Ela vai atrair as cargas negativas de A, certo? E as cargas positivas de A vão vir para cá, para outra extremidade, certo? Vão ser repelidas. Porque vocês sabem que cargas de sinais iguais se repelem, certo? Então, eu coloquei esse corpo aqui, ó, eletrizado positivamente, numa esfera, tá? Perto de uma esfera, que era neutra, ou seja, se era neutra, tinha o mesmo número de cargas positivas e negativas. Aí, o que a esfera B faz? Ela chega aqui positiva, ela atrai as cargas negativas, certo? E as cargas positivas ficam aqui, ó, nessa região, tá? Aí, o que eu faço? A esfera A é conectada à Terra por um condutor. Eu boto um fio condutor aqui, ó, um fio terra, tá? E conecto essa esfera, certo? À Terra, tá? E eu faço isso de forma que os elétrons da Terra possam subir e neutralizar as cargas positivas da esfera, certo? Então, quando eu conecto essa esfera aqui, ó, tá? A Terra, certo? Os elétrons da Terra vão subir para neutralizar essas cargas elétricas aqui, ó, certo? Daí o que acontece? Ó, vou voltar à primeira partezinha lá. Duas esferas. A neutra, era neutra, mesmo número de cargas positivas e negativas. Se aproximou dela a esfera B, com carga positiva. Aí atraiu as cargas negativas para cá. As cargas positivas ficaram todas para o outro lado. Eu conecto essa esfera à Terra, certo? Aí, quando eu faço isso, o que acontece? Os elétrons aqui da Terra vão subir para neutralizar, tá? Ficar em mesmo número que essas cargas positivas aqui, certo? Aí, quando acontece isso, o que vai acontecer com a esfera A? Ela vai ficar eletrizada negativamente, porque ela tinha essas cargas aqui que foram atraídas por essa esfera, que estava positiva, e ainda recebeu mais elétrons da Terra para neutralizar essas cargas positivas aqui, ó. Então, o que vai acontecer? Essa esfera vai ficar carregada negativamente. Então, sempre que eu vou eletrizar um corpo por indução, certo? O que acontece? O corpo indutor, que é aquele que vai eletrizar o outro, né? Ele tem uma carga que pode ser positiva ou negativa. Ele tem mais carga positiva ou mais carga negativa. Nesse caso aqui, tinha mais carga positiva, certo? Se aproximou do neutro, né? E aí atraiu os elétrons dessa partícula neutra, certo? Eu conectei daí essa esfera a um fio terra e ela recebeu mais elétrons
para neutralizar essas partículas positivas que ficaram aqui desse lado. Então, o que acontece com ela? Ela fica com mais elétrons, aí ela fica carregada negativamente. Então, sempre que eu vou fazer um processo por indução, tá? O induzido, que é aquele que vai receber carga, que vai receber, que vai ficar eletrizado, ele fica eletrizado com carga contrária do indutor, daquele que induziu a eletrização. Deixa eu olhar para essas carinhas aqui e ver se... Daí, gente. Difícil, fácil, tranquilo, até aqui esse processo? Quem entendeu tudo direitinho sobre o processo de eletrização por fricção e por indução? Arthur entendeu? Quem mais? Eu também entendi. Tá. Aham, o Arthur disse que entendeu, mas que ele já tinha estudado isso, né? Quem mais? A Estela entendeu, Estela, direitinho? Entendi. Agora eu só preciso estudar para gravar, mas eu entendi. Henrique, entendeu, querido? Henrique tá congelado. Mais ou menos, mais ou menos. Mas o que tu não entendeu, assim? Quer que eu repita a explicação? Pode ser. Alguém aí quer que eu repita a explicação? Levanta a mãozinha assim, aí eu repito. Tá. Então, eu vou repetir essa parte, a fricção vocês entenderam? Ou querem que repita tudo? Pra mim, só a indução que ficou meio mais ou Confuso? menos, sabe? É, Tá. Então tá. Então vamos repetir aqui a indução, tá? Ó, eu vou indução, eu não vou encostar, porque na fricção, o que acontece? Eu encosto, né? Eu encosto, por exemplo, um pedaço de lã, um bastão de vidro, né? E vou esfregando e vou passando elétron por bastão de vidro, certo? Então, tá tendo contato, um corpo tá tendo contato com o outro, certo? Aqui, na eletrização por indução, não tem contato, certo? Você tem que imaginar assim, ó, duas bolinhas de ferro, tá? Que eu coloquei aqui. A bolinha de ferro A, certo? Ela vai ficar eletrizada, ela não está eletrizada. O que significa isso? Ela está neutra, ela tem o mesmo número de cargas negativas e positivas, certo? A esfera B, certo? Está eletrizada positivamente, significa que ela tem mais carga positiva do que negativa, certo? Então, ela é o indutor, ela vai induzir a esfera a ficar eletrizada, certo? A sair da condição de neutra dela, certo? Então, uma é o indutor e a outra o induzido, certo? Então, a esfera A é a induzida, é a que vai ficar eletrizada. E a esfera B, que já está eletrizada, é o indutor, certo? Então, eu aproximo essas duas esferas. Quando eu aproximo essas duas esferas, o que acontece? A gente sabe que cargas de sinais iguais se repelem, certo? Então, vamos imaginar assim, ó, que antes aqui, essa esfera aqui, ó, que tinha o mesmo número de cargas positivas e negativas, essas cargas, elas estavam todas misturadas, elas não estavam como estão aqui agora, elas estavam todas misturadas. Mas quando eu aproximo essa aqui, que tem mais carga positiva, o que ela faz? Ela vai repelir as cargas positivas. Então, as cargas positivas vêm para um lado da esfera, certo? Ao mesmo tempo que ela repele
as cargas positivas, porque ela é positiva, ela está carregada positivamente, ela atrai as cargas negativas, certo? Ela atrai aqui os elétrons dessa esfera, tá? Bom, eu fiz isso. E agora eu tenho aqui, na esfera A, está separado. Carga positiva e carga negativa, certo? Aí eu vou conectar essa esfera A a um fio terra, certo? Que a gente chama, né? Então, quando eu conecto essa esfera a um fio terra, os elétrons da Terra, a tendência é sempre essa, né? Os elétrons da Terra vão fazer o quê? Vão subir, certo? Para neutralizar esse número de cargas positivas que ela tem aqui, ó, tá? Quando ele sobe, ó, quando os elétrons sobem, para neutralizar essas cargas que tem aqui, o que acontece com essa esfera? Ela já tinha esse número aqui de cargas negativas, certo? Aí, sobe mais carga negativa para neutralizar isso aqui, ó, ela fica carregada negativamente, ela fica com mais elétrons do que ela tinha antes. Então, agora, eu tenho dois corpos eletrizados, certo? Um positivamente e o outro, que não era eletrizado, agora está eletrizado negativamente. E é sempre assim que acontece, certo? Se eu tivesse aqui colocado uma esfera negativa, tá? O que ia acontecer tudo ao contrário. Vocês podem até fazer o desenho no caderno de vocês. Ia acontecer exatamente o contrário. Se eu tivesse aqui antes, no começo lá, uma esfera negativa, o que ia acontecer aqui, ó? Ia acontecer isso aqui. Ao invés, né, de eu ter aqui, se isso aqui fosse tudo negativo, ó, ao invés de eu ter aqui as cargas de sinais negativas, eu ia ter as cargas de sinal positivo, certo? Ia ficar aqui o quê? Carga de sinal Negativo. negativo, entenderam? E aí essa daqui ia ser eletrizada positivamente e o indutor ia ser, ia continuar eletrizado negativamente, tá? Certo? Então, ó, no processo de eletrização por indução, a carga elétrica final do induzido, que foi o que eu queria eletrizar, né, sempre possui sinal oposto a do indutor, daquele que induziu a eletrização, tá? Aí o mesmo processo pode ser repetido para eletrizar positivamente um objeto neutro, porém deve ser usado um indutor daí de carga negativa, tá? Um exemplo disso, gente, de eletrização por indução, são os raios, né? Os raios que caem aí na Terra, que se formam quando as nuvens estão muito carregadas, né? Então, o que acontece? As nuvens ficam muito carregadas eletricamente, né? E o que acontece? Quando essa nuvem está carregada eletricamente, ela vai induzir na superfície da Terra, tá? Cargas de sinais contrários e cria um campo elétrico. Tá? Vai criar um campo elétrico aqui, ó, entre a nuvem e a superfície terrestre, porque a gente sabe que aqui no solo a gente tem cargas positivas e negativas. Aí o que acontece, tá? Essa nuvem carregada se aproxima aqui da Terra, tá? Aqui se enche de carga negativa e começa a atrair as cargas positivas. Quando isso acontece, se forma um raio, tá? Vamos ver agora condutores e isolantes elétricos, tá? Condutores, a gente já sabe o que é. Conduz, né? E o outro isola. Agora, condutores e isolantes elétricos são materiais que conduzem bem, né? Os elétrons. E isolante é aquele que não deixa passar, tá? Então, vão sempre, esses materiais elétricos, eles estão sempre, eles têm comportamento oposto, certo? Um permite a passagem da corrente elétrica e o outro não. Os condutores permitem e os isolantes não, certo? Então, quais são os materiais condutores? Metais,
né? A maioria cobre, ferro, os metais todos, né? O corpo Ô, humano, velho, enquanto tu tava oi, explicando, travou. travou em que parte? Bem ali quando tu tava falando da passagem de corrente elétrica. Daí travou. Ah, tá. Então, o que eu estava falando de condutores e isolantes elétricos, certo? Estão ouvindo agora, né? Sim, mas Tá. pra mim não Sim. travou. Pra mim também não. Condutores. Oi. Eu só falei que não travou. Ah, tá. Condutores e isolantes elétricos, o que que é isso? São materiais que se comportam de maneiras opostas, ou seja, condutores permitem a movimentação dos elétrons, os elétrons se movimentam com mais facilidade nesses materiais, e os isolantes dificultam essa movimentação, certo? Dificultam a passagem da eletricidade, tá? E os condutores permitem a passagem da eletricidade. Então, quais são os condutores? Os condutores são metais, né? A gente sabe que os metais conduzem bem a corrente elétrica, isso a gente já sabe empiricamente, né, do dia a dia da gente. O corpo humano é um bom condutor de eletricidade, o ar úmido, o solo, né, e por aí vai. A água, né, um bom condutor de eletricidade, por isso nosso corpo também é um bom condutor, né, formado por muita água. E aí os isolantes, madeira, borracha, vidro, papel, plástico, tudo isso são isolantes elétricos, tá? Aí tem uma partezinha do livro de vocês que fala de cabos e fios, certo? Fios elétricos são formados por um único fio, né? A gente olha, muita gente já viu aí, fio de cobre, encapado, né? Encapado por quê? Porque ele precisa ser encapado com isolante. Por que isso? Porque ele conduz bem a eletricidade aqui, ó. Então, se ele tiver desencapado, eu posso tomar um choque, né? Porque está passando, se ele tiver ligado, né, a polos opostos, está passando uma corrente elétrica, né? E aí, se uma parte do fio tiver desencapado, eu posso ter um choque, tá? Então, os fios elétricos são basicamente um único fio sólido, né? E os cabos elétricos são esses que têm vários fiozinhos, certo? Os cabos elétricos geralmente têm mais maleabilidade, mas eles são mais resistentes, por isso que eles são usados assim, ó, nas redes elétricas, tá? A corrente elétrica. Vamos falar um pouquinho da corrente elétrica. O nome já está dizendo, né, gente? Corrente elétrica, né? Movimento de elétrons. Então, é o movimento ordenado de partículas eletrizadas, né? Chamadas de íons ou elétrons, dentro de um sistema condutor. Esse sistema apresenta uma diferença de potencial elétrico. No caso aqui, eu estou usando uma bateria, certo? Eu tenho cargas elétricas negativas e positivas. Quando eu ligo isso aliás, aqui é um gerador. Quando eu ligo isso, ó, um fio aqui e aqui, né? Eu formo o quê? Uma corrente elétrica, porque vai existir uma diferença de potencial elétrico. Então, sempre que eu tenho duas pontas, né, com cargas diferentes e ligo isso a um fio, eu consigo produzir uma corrente elétrica, tá? Tensão elétrica. O que seria tensão elétrica? A tensão elétrica é a grandeza que vai medir a diferença do potencial elétrico entre dois pontos, tá? Então, entre os dois pontos da pilha, tá? Essa diferença de potencial elétrico aqui, ó, é que vai me dar a tensão elétrica, certo? E o aparelhinho que é usado para medir a tensão elétrica é o voltímetro, certo? E a unidade de medida, a gente usa o volts,
que o símbolo é V, tá? Resistência elétrica, tá? Resistência elétrica, o que que é? A capacidade que um condutor tem de se opor e dificultar a passagem da corrente elétrica. Então, vejam bem, um condutor é aquele que conduz a corrente elétrica, certo? Né? Esse condutor, ele pode deixar os elétrons passarem, né, a corrente elétrica passar livremente, certo? Ou não, ou dificultar essa passagem, certo? E por que que acontece isso? Né? Isso vai acontecer conforme a composição desse condutor elétrico, conforme os átomos que formam esse condutor elétrico, certo? Tem átomos, né, que tem condutores elétricos que são formados por átomos que deixam passar mais livremente a corrente elétrica, outros não, né? E é a essa capacidade de deixar passar, né, com facilidade ou não, que a gente chama de resistência, certo? Então, geralmente nos chuveiros, a gente usa uma resistência, não usa? Né? Então, o que que a gente está usando ali? Na verdade, a gente está usando um material que dificulta a passagem dos elétrons, certo? Então, o que que acontece? Os elétrons vão passando por entre os átomos e vão colidindo, certo? E à medida que eles vão colidindo com os átomos daquele material da resistência, que a gente chama de resistência, né? Eles vão gerando calor, ou seja, vão transformando a energia elétrica que está chegando ali no chuveiro em calor. Por isso que a gente tem água quente e por isso que quando queima a resistência, a gente está no meio do banho e a água fica fria, tá? Então, pessoal, ó, é isso que vocês têm de matéria no livro de vocês sobre. Não é tudo sobre eletricidade, não, ainda falta coisa, tá? Mas o que eu trabalhei com vocês hoje foi. Deixa eu só parar aqui. Foi a página 88 e 89, tá? Sobre tensão elétrica. Aqui conta a historinha do Alexandre Volta, fala como ele fez as pilhas, como é que originou a pilha, vocês podem ler isso aqui, tá? Certo? Aí, amanhã a gente entra em circuitos elétricos, tá? Agora eu queria que vocês fizessem para amanhã a atividade, mas pode começar agora, que a gente tem quanto tempo ainda de aula? Tem 6 minutos. 6 minutos? Então, vocês podem começar agora já, na página 94, o exercício 1 da página 94, tá? Exercício 1 tem A, B e C, certo? E aí, amanhã a gente entra em circuitos elétricos. Vamos lá, Nicolas? A imagem do Nicolas está congelada. Qual é a página mesmo, Vera? Do exercíciozinho, é a página 94. É só o 1, tá? Que eu quero que faça, certo? Beleza. Os dois já tem a ver com o circuito. Deixa eu ver se tem mesmo. A outra já tem a ver com o circuito e daí a gente não trabalhou ainda, tá?
Quer dizer, não trabalhou e quase já. Ai, acho que peraí. O Matheus, estás ainda em Porto Alegre? Não. Ah, tá. Luísa, Oi, entendeu? sim. Ah, tá. Gente, não deixem. A Camila, entendeu, Camila? Entendeu? Giovanni, porque uns eu vejo se manifestar, outros não se manifestam. Entendeu, Giovanni? Até aqui tá, deu para entender, tá tranquilo? Deu. Se eu tiver mais uma Yasmin? dúvida, eu revejo a aula. Hã? Se eu tiver alguma dúvida, eu revejo a aula. Ah, então tá. E aí, Yasmin? Tá. Já fez, Lu? Luara, tem duas Lu. Tô fazendo. Ah, tá. Então tá, gente. Então façam, não deixem de fazer, porque dá uma revisadinha naqueles conceitos básicos, né? E amanhã a gente continua então, tá? Beijão para vocês, até amanhã. Até a próxima aula. Até, Tchau, prof. até amanhã.